As 12 chaves que abriram o céu. Era uma tarde quente em Jericó quando Elias, um homem de mãos calejadas e olhar sereno, sentou-se à sombra de uma figueira para observar o horizonte. O vento soprava fraco, como se a própria terra retivesse o fôlego. Há 3 anos, não caía uma gota de chuva sobre aquelas terras, e o povo murmurava, desesperado. Os poços secavam, os rebanhos definhavam, e até as crianças deixaram de rir. Mas Elias não se perturbava. Ele sabia que a resposta não estava nas nuvens vazias, mas em algo muito mais profundo. Naquela noite, enquanto o resto da cidade dormia, ele subiu ao Monte Carmelo, levando consigo apenas uma fé inquebrantável e 12 verdades que havia aprendido não nos livros, mas na escuta silenciosa do coração. Uma a uma, ele as aplicou, como quem gira uma chave antiga em uma fechadura enferrujada, até que, finalmente, o céu se abriu. A primeira chave era a humildade. Elias não subiu o monte clamando por merecimento, mas reconhecendo sua pequena frente ao Criador. Senhor, eu não sou nada, mas tu és tudo, sussurrou, curvando-se até que sua testa tocasse o pó. Não havia espaço para orgulho onde a graça deveria habitar. A segunda, a fé sem dúvidas. Enquanto os sacerdotes de Baal dançavam e gritavam em vão, Elias não vacilou. Não questionou se Deus ouviria, mas quando ele responderia. Sua certeza era como rocha: se o Senhor prometeu, cumpre. A terceira chave foi a persistência. Ele não orou uma vez e desistiu. 70 vezes 7, se necessário. Suas palavras não eram repetitivas, mas profundas, como gotas que cavam pedra. Cada petição era um martelo moldando o futuro. Em seguida, veio a gratidão. Antes mesmo de ver a chuva, Elias agradeceu. Obrigado pela resposta que já está a caminho, disse, como quem assina um cheque antes de receber o pagamento. A gratidão antecipada é o solo onde a bênção germina. A quinta chave foi a obediência. Ele não pediu nada que não estivesse alinhado à vontade de Deus. Seu pedido não era egoísta, mas um clamor pela restauração do povo. Quando oramos dentro do propósito divino, o céu se inclina para ouvir. A sexta, a paciência. Elias não exigiu respostas imediatas. Esperou, observando o horizonte como um lavrador aguarda a colheita. Sabia que Deus age no tempo certo, não no nosso. A sétima chave foi a confissão. Antes de pedir, ele examinou seu coração. Perdoa minhas falhas, Senhor, para que nada impeça a tua voz, murmurou. Um coração limpo é um canal aberto para o sobrenatural. A oitava, a adoração. Não foi apenas um pedido, mas um encontro. Elias louva antes de suplicar, porque sabe que a presença de Deus é maior que qualquer resposta. Quando adoramos, nos alinhamos à frequência do céu. A nona chave foi a unidade. Ele não orou sozinho. Chamou o povo, os profetas, até os incrédulos. Sabia que quando muitos se unem com um só propósito, as muralhas caem. A décima, a esperança. Mesmo quando tudo parecia perdido, Elias viu o invisível. Há um som de chuva abundante, declarou, enquanto os outros só viam poeira. A esperança é o óleo que faz a fé funcionar. A 11ª chave foi o silêncio. Depois de clamar, ele se aquietou. Não encheu o espaço com palavras, mas esperou. Às vezes, a resposta vem no sussurro, não no trovão. Por fim, a 12ª chave, a ação. Elias não ficou parado. Mandou que preparassem o altar, que trouxessem água, que se preparassem para a bênção. A fé sem obras é como uma semente que nunca é plantada. E então, quando todas as chaves giraram em uníssono, uma pequena nuvem apareceu no horizonte. Não maior que a mão de um homem, mas suficiente. Elias sorriu. Sabia que aquelas 12 verdades não eram fórmulas mágicas, mas princípios eternos. Não garantiam respostas no nosso tempo, mas no tempo perfeito daquele que tudo vê. Quando a chuva desceu, torrencial e generosa, o povo correu para se abrigar, mas Elias permaneceu de pé, os braços abertos, o rosto molhado não só pela água, mas pela certeza de que, quando oramos com essas chaves, o céu não tem escolha a não ser se abrir. A terra sedenta bebia cada gota como se fosse a última. Os sulcos rachados pelo sol se fechavam devagar, a poeira se transformava em lama, e o cheiro de terra úmida subia como incenso.
As pessoas, que há meses olhavam para o céu com desespero, agora se aglomeravam nas portas das casas, entre a desconfiança e a gratidão. Alguns murmuravam que era apenas sorte, que as nuvens viriam de qualquer jeito. Outros, porém, olhavam para Elias com um respeito novo, como se ele tivesse arrancado a chuva das mãos de Baal com suas próprias forças. Mas Elias não se importava com os olhares. Ele já tinha visto o suficiente para saber que a verdadeira batalha não era contra a seca, nem contra os profetas falsos, nem mesmo contra a incredulidade do povo. A batalha era contra o silêncio, aquele vazio que se instala entre a oração e a resposta, entre a promessa e o cumprimento. E ele havia aprendido que preencher esse silêncio não era questão de gritar mais alto, mas de esperar com as mãos abertas, mesmo quando tudo parecia morto. Quando a tempestade amainou, ele desceu o monte sozinho. Não havia mais fogos para acender, nem altares para construir. O fogo já havia caído, a água já havia vindo. Agora, restava apenas o que sempre restava, a escolha de acreditar que aquilo não era o fim, mas o começo de algo que ainda não podiam ver. No vale, Acabe montava seu carro, os cavalos inquietos, a armadura ainda manchada de cinzas. Seu rosto era uma máscara de orgulho ferido. Ele não olhava para Elias, mas suas mãos tremiam ao segurar as rédeas. Você ganhou, murmurou, como se as palavras lhe custassem sangue. Mas isso não muda nada. Elias não respondeu. Sabia que Acabe não falava da chuva, nem da vitória sobre os profetas de Baal. Falava daquilo que nenhum milagre poderia tocar, o coração endurecido, a teimosia de quem prefere a escuridão à luz, mesmo quando a luz queima os olhos. Ele observou o rei se afastar, o estardalhaço das rodas no chão encharcado, e soube que a verdadeira prova ainda estava por vir. Naquele mesmo dia, enquanto o povo comemorava nas ruas, uma mulher se aproximou de Elias à porta da cidade. Seu manto estava remendado, os olhos inchados de choro. Meu filho está morto, disse, sem preâmbulos. Não havia acusações em sua voz, apenas um desespero tão puro que cortava mais fundo que qualquer espada. Ele adoeceu ontem à noite. Os médicos não puderam fazer nada. Elias a reconheceu. Era a viúva de Sarepta, aquela que o havia alimentado nos dias mais sombrios da seca, quando até os corvos pareciam ter esquecido seu caminho. Ele lembrava do pão que nunca acabava, da jarra de azeite que se recusava a secar. Lembrava do sorriso do menino, dos seus dedos pequenos brincando com as migalhas na mesa. Desta vez, não houve fogo do céu, nem voz trovejante. Apenas um quarto escuro, um corpo inerte sobre a cama, e o peso de uma pergunta que não precisava ser feita: por que agora? Por que ele? Elias pegou a criança nos braços. A pele já estava fria, os lábios azulados. Ele a levou para o seu próprio quarto, deitou-a sobre a cama e se curvou, não em oração clamosa, mas em um silêncio tão profundo que parecia conter todas as dores do mundo. Não havia chaves para girar, nem fórmulas para recitar. Havia apenas a memória de uma promessa àquela que Deus lhe havia feito no deserto, quando tudo parecia perdido: eu serei suficiente. 3 vezes ele se estendeu sobre o corpo do menino, sua respiração se misturando com o último suspiro que ainda pairava no ar. Não havia testemunhas, nenhuma multidão para ver o milagre. Apenas a viúva, agachada do lado de fora da porta, as mãos pressionadas contra a boca para abafar o soluço. E então um tremor. Um suspiro. Os dedos do menino se mexeram, fracos, como as asas de um pássaro recém-nascido. Seus olhos se abriram, confusos, como se acordasse de um sonho longo demais. Elias o ergueu e o entregou à mãe. Não disse eu fiz isso. Não proclamou sua fé como um troféu. Apenas observou enquanto ela apertava o filho contra o peito, seu corpo sacudido por um choro que era riso, que era alívio, que era algo tão humano que nem mesmo os anjos poderiam entender completamente. Quando saiu daquela casa, o sol já se punha behind as colinas, pintando o céu com as mesmas cores do fogo que um dia havia consumido o sacrifício. Elias caminhou sem pressa, as mãos vazias, o coração leve de uma maneira que não conseguia explicar. Não havia mais nada a provar. Não para si mesmo, nem para os outros. Porque, no fim, as 12 chaves não eram sobre controlar o céu. Eram sobre aprender a confiar na terra mesmo quando ela racha, mesmo quando ela treme, mesmo quando tudo que plantamos parece morrer antes de dar fruto. E talvez essa fosse a lição mais difícil de todas, que a fé não era a certeza de que a chuva viria, mas a coragem de dançar sob ela quando caísse.
O vento soprava quente, carregando o cheiro de terra úmida e ervas queimadas. Elias parou no meio do caminho, fechou os olhos e deixou que a brisa lhe tocasse o rosto, como se fosse a mão de alguém que há muito esperava por ele. Não havia mais vozes no silêncio, nem eco de profecias antigas. Apenas o som do seu próprio respiro, lento e profundo, como o de um homem que finalmente aprendeu a descansar. A estrada à frente não levava a lugar algum que ele conhecesse. Não havia mapas para onde ia, nem sinais gravados nas pedras. Mas isso já não o assustava. As cicatrizes em suas palmas daqueles sulcos que antes ardiam como brasas agora pareciam apenas marcas de uma história contada até o fim. Ele as olhou por um momento, sorrindo sem motivo, como se lembrasse de um segredo que só ele conhecia. Ao longe, entre as árvores retorcidas pelo tempo, avistou uma figura sentada à beira de um poço seco. Uma mulher, com as costas curvadas pelo peso de algo invisível, os dedos entrelaçados como se rezasse ou como se tentasse segurar as pontas de um fio que se desmanchava. Elias não hesitou. Caminhou até ela, sentou-se ao seu lado e, sem dizer uma palavra, ofereceu-lhe a cantil que trazia à cintura. Ela olhou para ele com olhos que haviam chorado demais para ainda ter lágrimas. Tomou a água, bebeu um gole e devolveu o recipiente, murmurando: "Você não tem medo de que eu seja uma armadilha?" Elias balançou a cabeça. As armadilhas são para quem ainda acredita que há algo a perder. A mulher riu, um som rouco e quebrado, como galho seco sob os pés. "Então você já perdeu tudo?" "Não", ele respondeu, olhando para o horizonte onde o sol se apagava. "Apenas aprendi que algumas coisas não são nossas para guardar." Ela não perguntou quem ele era, nem de onde vinha. Talvez pressentisse, como os animais pressentem a tempestade antes que as nuvens se formem, que algumas respostas são perigosas demais para serem ditas em voz alta. Em vez disso, contou-lhe sobre a aldeia adiante, onde as crianças brincavam de ser profetas e os velhos contavam histórias de um homem que um dia havia feito fogo descer do céu. "Dizem que ele voltou", sussurrou, como se temesse que as palavras atraíssem algo. "Dizem que ele anda por aí, sem rumo, como se tivesse esquecido o caminho de casa." Elias sorriu. Talvez ele tenha encontrado um melhor. A noite caiu enquanto conversavam, e o frio veio com ela, suave como um manto. A mulher cujo nome ele nunca soube ofereceu-lhe um pedaço de pão duro e um lugar junto à fogueira que acenderam com galhos colhidos no escuro. As chamas dançavam, lançando sombras alongadas nas paredes do mundo, e por um instante, Elias imaginou ver, entre os reflexos do fogo, os rostos daqueles que havia conhecido, o menino que lhe dera água no deserto, a viúva que escondeu sua última moeda no bolso de seu manto, o soldado que tremia antes da batalha e lhe pediu uma bênção que ele não tinha direito de dar. Mas não eram fantasmas. Eram apenas lembranças, e lembranças, ele agora sabia, não são cadeias. São asas. Quando amanheceu, a mulher já havia partido. Deixou para trás apenas um cajado de madeira grossa, apoiado contra uma pedra. Elias o pegou, sentiu o peso familiar em suas mãos e continuou a caminho. Não havia pressa. Não havia mais relógios marcando o tempo, nem vozes clamando por milagres. Apenas a estrada, o céu aberto e a certeza de que, onde quer que chegasse, seria suficiente. Porque, no fim, as 12 chaves não abriam portas. Elas fechavam ciclos. E às vezes, a maior liberdade é saber que não precisamos mais girar a fechadura. O cajado batia no chão seco com um ritmo lento, como se o próprio caminho ditasse o compasso. Elias não olhava para trás, mas sabia que as pegadas da mulher já haviam sido apagadas pelo vento. Não importava. Algumas coisas não precisam ser guardadas para serem lembradas. A estrada serpenteava entre colinas baixas, onde a grama crescia em tufos teimosos. De vez em quando, uma ave de rapina desenhava círculos no céu, sem pressa, como se também soubesse que o tempo era uma ilusão. Elias parou para beber de um riacho estreito, a água fria escorrendo pela barba grisalha. Quando se endireitou, viu ao longe uma figura sentada à beira do caminho, imóvel como uma pedra. Era um homem velho, tão enrugado que suas feições pareciam esculpidas pelo vento. Vestia um casaco remendado e segurava entre as mãos um objeto que brilhava fracamente ao sol. Elias aproximou-se sem pressa, e só quando estava perto percebeu que era uma das chaves pequena, de metal escurecido, com a haste torcida como um galho seco. "Você a deixou cair", disse o velho, estendendo-a. Sua voz era áspera, mas não hostil.
Elias olhou para a chave, depois para o horizonte. Não havia mais 12. Nunca haviam sido 12. Ou talvez sempre tivessem sido infinitas, e ele apenas carrega algumas delas por um tempo. Não é minha, respondeu, sentando-se ao lado do estranho. O velho riu, um som seco como folhas secas. Claro que não é, nenhuma delas é. Mas você as carrega do mesmo jeito. Elias não perguntou como ele sabia. Algumas coisas não precisam de explicação. E você? Indagou, apenas por cortesia. O velho virou a chave entre os dedos, observando a luz dançar em suas ranhuras. Eu era o porteiro de um lugar que não existe mais. Guardei chaves que não abriam nada. Até entender que a porta já estava aberta há muito tempo. Elias assentiu. Conhecia aquele peso. E agora? Agora? Agora eu as enterro. O velho apontou para um montículo de terra fresca alguns passos adiante, onde uma dúzia de cruzes improvisadas de galhos marcavam o local. Cada uma em um lugar diferente. Para que ninguém as encontre. Elias não perguntou por quê. Sabia que algumas respostas são como sementes, só florescem quando deixadas em silêncio. O velho lhe entregou a chave. Elias a segurou por um instante, sentindo o metal frio contra a pele, antes de atirá-la longe, em direção ao riacho. Ela caiu na água com um plim quase imperceptível e foi levada pela correnteza. Boa viagem, murmurou o velho. Elias levantou-se, apoiado no cajado. O sol já estava alto, e o caminho à frente se perdia em uma névoa dourada. Até nunca mais, respondeu, e seguiu adiante. O velho ficou onde estava, observando até que a figura de Elias se tornasse apenas mais uma sombra entre as sombras da estrada. Então, pegou outra chave do bolso está com a haste em forma de meia-lua e começou a cavar. A terra cedia sob os dedos nodosos do velho, úmida e escura, como se guardasse segredos há muito esquecidos. Ele não cavava com pressa, mas com a precisão de quem sabe exatamente onde parar. A meia-lua de metal afundava e voltava à superfície, trazendo consigo pedaços de raízes e um cheiro antigo, de coisa enterrada há décadas. Quando a lâmina do cajado bateu em algo sólido, ele parou. Não era pedra. Não era osso. Era madeira, lisa e trabalhada, resistindo ao tempo como só as coisas feitas com intenção resistem. O velho ajoelhou-se, varrendo a terra com as mãos até revelar a tampa de um baú pequeno, quase do tamanho de um livro grosso. Não havia fecho, nem tranca, apenas um sulco onde, outrora, uma chave como a que Elias jogará no riacho poderia ter se encaixado. Ele abriu. Dentro, sobre um pano de linho desbotado, repousava um espelho de mão, seu cabo de prata gravado com símbolos que já não significavam nada para ninguém. O vidro, no entanto, não refletia. Não refletia o velho, nem o céu acima, nem as árvores ao redor. Refletia, sim, uma estrada diferente e estreita, ladeada por carvalhos retorcidos cujos galhos se entrelaçavam como dedos de uma mesma mão. E, no centro dessa estrada, uma figura solitária, Elias, agora sem o cajado, caminhando em direção a um ponto onde a névoa se adensava até virar escuridão. O velho não se surpreendeu. Sabia que alguns espelhos não mostram o que está atrás, mas o que está adiante. Fechar o baú não apagou a imagem. Ela permaneceu gravada em suas retinas como uma queimadura, pulsando levemente, como se o vidro tivesse lhe transmitido algo mais que luz. Ele enrolou o espelho de volta no linho, guardou no bolso interno do casaco e cobriu o buraco com terra. Não havia pressa. Elias já havia feito sua escolha, e escolhas, uma vez feitas, tecem seus próprios caminhos. O velho pegou o cajado e seguiu na direção oposta a que Elias tomara. Não olharia para trás. Não havia nada a ver além do que já sabia, que algumas estradas não levam a lugar nenhum, mas tiram de algum lugar. E que as chaves, afinal, nunca foram para abrir portas, mas para fechá-las.